Ok. Senhores, retornando, vamos ao item 357, de relatoria do Dr. Corinto, Guacira Alimentos. O senhor está com a palavra, Dr. Corinto. Ok, presidente. Opa. Já está aberto. Deixa eu ir lá. Guacira deve estar, então, não está em junho, então deve estar em maio. Não, eu encontrei em junho, Guacira. Não, porque eu estou na minha caixa aqui. Ok. Abril. Então, em março. Nossa, Corinto. Ficou muita coisa para fora. Eu tenho processos desde fevereiro, lembra? Esse não foi uma sessão. Aí, em março, deu a pandemia. Esse aqui Então, vamos lá. Pode ir. Vamos relatar que a gente tem bastante coisa para fazer. Esse aqui, então, é um PER, informando o crédito referente a ressarcimento de COFINS não cumulativa, seguido de DECOMP. O referido PER foi objeto de ação fiscal, onde constatou-se incorreções na apuração dos créditos pleiteados, cujos valores foram homologados automaticamente, tendo a Saort Marília formalizado o presente processo para revisão das compensações. Foi emitido um despacho decisório que reconhece o direito apenas de 71.143, glosando os créditos de receita não tributada no mercado interno, a título de créditos tomados em duplicidade ou triplicidade, transporte internacional de arroz da Argentina para o Brasil, transporte de produtos em elaboração / acabados entre estabelecimentos da contribuinte, transporte de matérias-primas e insumos importados do local do desembaraço até o estabelecimento da contribuinte. Manifestação de inconformidade. Aí ela discute a questão do insumo, impugna aquelas ienes que já foram superadas, etc. Alega que todas as suas despesas são necessárias no seu processo produtivo. Enfim, é isso. A DRJ de Juiz de Fora julgou improcedente a manifestação de acordo com a ementa que vocês têm aí. Um recurso voluntário, ela requer nulidade do despacho decisório e critica o acórdão recorrido, ao tempo que advoga a tomada de créditos de contribuição relativamente a créditos sobre serviço de transporte internacional de arroz da Argentina para o Brasil, serviços de transbordo de mercadorias contratados por meio de sindicato representativo da categoria profissional. 3, transporte de produtos acabados / em elaboração entre estabelecimentos da contribuinte. E 4, transporte de matérias-primas e insumos importados do local de desembaraço até o estabelecimento. É esse o relatório sucinto, presidente. Ok, então podemos ir ao voto. Bom, o despacho decisório, embora a nulidade do despacho tenha sido suscitada en passant, pois não consta do pedido final do recurso, e foi um tanto desfocada a maneira suscitada, porquanto não está explícito na preliminar qual ato seria nulo, o aresto trazido como exemplo trata de situação deveras distinta da dos autos. É necessário analisar o procedimento que deu aso ao despacho decisório atacado pela manifestação de conformidade, até porque
a matéria enseja a diversidade de opiniões. O despacho decisório tratou da necessidade de revisão de ofício das compensações homologadas pelo sistema de controle de créditos e compensações. Aí eu trago a dicção do despacho decisório a respeito dessa matéria, e depois eu digo, ao meu sentir, essa fundamentação trazida no despacho decisório é bastante para demonstrar a rigidez da revisão das compensações homologadas anteriormente pelo programa Sistema de Controle de Créditos, que emite eletronicamente o despacho decisório. O sistema funciona como uma malha fina das compensações, restituições e ressarcimentos. É feito um cotejo com algumas informações disponíveis em banco de dados da Receita Federal, como CNPJ dos emitentes das notas fiscais, verifica se o NPJ existe, se é pertencente à empresa operante pelo simples, etc. E também o CFOP, verifica se a operação a que se refere o CFOP dá direito a crédito, por exemplo. Nada obstante, existem diversas infrações que não podem ser constatadas nesse procedimento. E aí entra em cena a auditoria fiscal, como, por exemplo, para verificar se uma aquisição amparada por nota fiscal aprovada, entre aspas, pelo SCC, se refere realmente a insumo que permita o creditamento. Somente com uma análise do processo produtivo do contribuinte, através de fiscalização ou diligência, é possível confirmar essa condição para que o crédito seja liberado. Para tanto, o fisco dispõe do prazo previsto para a homologação das compensações, artigo 74, parágrafo 5º da norma 430. Dito isso, deve ser rejeitada a preliminar unidade do despacho decisório. Então, eu estou afastando essa preliminar, presidente. Ok, vou botar em votação. Doutor Vinícius? Com o relator. Doutor Walker? Relator. Doutor Jorge? Como relator. Zé? Com relator. Rafael? Relator. E doutora Denise? Com relator. Também voto com o relator, então afastada preliminar. Pode continuar ao mérito, doutor. Superada a preliminar, eu passo a análise das glosas. Então, ab início, deve ser superada também a discussão sobre o conceito de insumo. Aí eu vou poupar vocês de ler essa parte que todo mundo já sabe que a gente adota um acórdão da Câmara Superior, e, em primeiro plano, deve-se retificar o número de glosas deste processo, que só conta com glosas relativas aos créditos sobre serviço de transporte internacional de arroz da Argentina para o Brasil, transporte de produtos acabados em elaboração entre estabelecimentos e C, transporte de matérias-primas e insumos importados até o estabelecimento, sendo que os serviços de transbordo de mercadorias, contratado por sindicato, etc., não foram objeto de glosa neste contencioso. Só para afastar que isso consta lá no recurso voluntário dele. Bom, Corinto, se consta no recurso voluntário e não foi objeto, você não conhece, não é isso? Sim, sim. Deve se retificar. Eu estou retificando o que... Sim, mas você deve falar lá em cima, antes das preliminares, que você não conhece disso. Entendi. Só bota aí um risco. Eu vou botar logo aqui. Sendo que não foram objeto de glosa nesse contencioso e, portanto, a matéria não deve ser conhecida. Né? Não é matéria... A glosa não deve ser conhecida, né? Então, a matéria referente à glosa não deve ser conhecida. Portanto, isso. Ou não fazer parte da LID. Tal glosa não merece ser conhecida. Isso, essa matéria. Depois eu vou botar até em... vou botar isso diferente, vou dar um negrito,
Pronto. Aí depois eu tiro, se for o caso. Transporte internacional de arroz. A glosa dos créditos sobre serviços de transporte CFOP 75, isentos de PIS, conforme artigo e tal, ocorreu porque a auditoria fiscal entendeu que não há direito ao crédito conforme inciso 2, parágrafo 2º, e inciso 1º do parágrafo 3º, todos do artigo 3º das leis 10.637 e 10.833. O recurso voluntário não versou uma palavra acerca do motivo que gerou a glosa individual, tratando a glosa de forma genérica, como se fosse por conta do conceito de insumo, ultrapassado pela nova jurisprudência. A decisão recorrida, ratificando o despacho decisório, ao meu ver corretamente, assim manteve a glosa. Aí eu trago a parte da decisão recorrida que manteve a glosa e eu ratifico, digo, dito isso, deve ser mantida a glosa do item, que é basicamente a questão de, se não há tributação, não há que validar também o crédito referente ao frete desse insumo. Nós já votamos isso aí na parte da manhã, eu acredito. O Walker foi vencido nisso. Então, tá, vamos votar. Então, vamos votar essa primeira parte do transporte. Doutor Vinícius. O frete da Argentina, né, que você está votando agora. Isso, só isso. Estou com o relator. Tá, doutor Walker. Com o relator. Não, mas o senhor não votaria contra esse? O senhor não separaria isso? O frete de... Não é o frete internacional, só que ele está votando? Mas é o frete de produto isento de PIS e COFINS. O produto é isento. Porque lembra que lembra que você, qual foi o caso? Deixa eu ver se eu Hoje de manhã teve um desses. Foi do crédito presumido lá. Teve uma coisa parecida com essa, que você dava o crédito. Lembra que você dava o crédito e você separava. Gente, peraí. Eu acho que está havendo uma confusão aí. Peraí. Não, pode ser confusão. A gente está voltando transporte internacional de arroz da Argentina para o Brasil, é isso? Isso. É isso. Isso. Por isso falou que o contribuinte não recorreu especificamente dessa decisão. Isso é verdade. Não. Ele foi genérico. Ele... Tá, entendi. Genérico para mim não é recurso. É por isso que eu estou acompanhando. Beleza, tá bom. Não, é porque ele tá... Não é isso... Não, peraí. As razões do Corinto não foram essas, não. Foram? Não, essa também. São duas coisas. O recurso não versou uma palavra acerca do motivo que gerou a glosa individual. É isso aí. Tratando de forma genérica. Para mim, ele não atacou a decisão. Sim, mas eu entendi. Perfeito. Só que se você continuar a leitura do voto dele, ele fala: a decisão recorrida, ratificando o despacho decisório, a meu ver, corretamente, assim manteve a glosa. Então, ele deve... porque, veja, se fala que não atacou, você não tem que... Ou você vai falar da glosa... Eu voto pelas conclusões. Não, entendi, mas não, eu estou falando que é uma questão. Ou você vai falar da glosa... Aí eu não estou falando para você, eu falo mais para o Corinto. Ou você vai falar que ele não atacou de forma que você está negando, porque ele simplesmente não atacou. Não, eu posso deixar os dois motivos. Aí eu vou ter que votar também pelas conclusões, porque eu não posso ter os dois motivos. Por quê? Porque veja bem, cara, olha só, se você fala que ele não atacou e aí é negativa porque foi uma alegação geral, é uma coisa. A alegação é legal. Só que se você entende que você tem que enfrentar, a alegação geral para você já foi suficiente. Aí você vai atacar uma alegação geral. Eu tô entendendo o que você está falando. Tá? Mas eu acho que eu posso estar errado, é óbvio, mas eu estou dizendo assim, ele fez a defesa de forma genérica,
Mas, além do mais, talvez obter dictum, ele também não tem direito em função de ser isento. Tá, tem, beleza. Você quer fazer isso, obter dictum, deixando claro que é obter dictum, não tem problema. Porque vai sair da ratio decidente dele. Não é isso? Ele pode usar isso aqui também para depois embargar você. Como assim, Zé? Aí que ele tá falando que não tá usando e depois ele tá usando. Ele fala, olha, você não falou nada, mas se você tivesse falado, a minha posição é essa. Mas peraí. Não, ele nem fala se você tivesse falado. Ah, não, mas dá a entender Mas fica isso, implícito. né? É, lógico, dá a entender isso, né? É por isso que para mim é complicado. Por isso que na hora que o Walker votou, eu não entendi o voto do Walker. Uhum, certo. Agora eu entendi porque o Walker, na verdade, acompanhou por uma alegação geral. Não, mas vamos lá. Vamos lá. Olha só. O fato de ele não ter atacado as decisões não quer dizer que as decisões fossem certas. Eu acho que o voto não está errado quando ele diz o seguinte: você não atacou as decisões, você não foi específico, você foi genérico, porém a decisão estava certa, e eu ratifico, a decisão está boa, porque ele poderia não atacar e a decisão não ser boa. A decisão tá bom. errada. Tá bom, não vai fazer muita diferença. A única coisa é que realmente o Walker vai ter que votar pelas conclusões. Eu não necessariamente, porque eu concordo com a teoria dele. Mas aqueles que não concordam com essa teoria vão ter que votar pelas conclusões. Bom, Vinícius, você mantém então o voto do relator? Acho que não também, presidente. Acho que não, porque o fato de eu dizer que a decisão... Bom, tudo bem, tá. É porque, olha só, você está falando que a decisão está correta. Para o Walker, a decisão não está correta. Ele está votando no geral, que é negar. Mas acho que foi só vencido o Walker sozinho naquela, né? Não sei, vamos saber agora de novo, porque eu não me lembro. O Walker tem que votar. Aí vai ser um paradoxo esse negócio. Porque se o Walker votar pelas conclusões, ele estaria votando pelas conclusões porque está contraditório. Não, porque ele não concorda com uma parte do voto dele. Ele vota porque... Mas o motivo do Corinto, o motivo do voto do Corinto, o primeiro motivo já é suficiente para garantir a decisão. Então, assim, se o Walker seguir... O Walker caiu de novo. Mas o problema, Vinícius, é que se o Walker seguir e um desavisado ler o acórdão, vai entender que o Walker tem essa teoria igual a do Corinto. É essa leitura que a pessoa vai fazer. E se ele votou, ele não tem essa teoria, ele precisa votar pelas conclusões. É porque assim, olha, se o que o Corinto falou depois é só um obter dictum, certo? O Walker não vai estar votando o obter dictum, vai estar votando... Sim, eu concordo com você, cara, mas a gente tem que lembrar sempre que nem todo mundo tem conhecimento jurídico ciente para fazer essa separação. E eu estou tentando só preservar exatamente quem vai ler e vai acabar falando que o Walker está tendo posições contrárias. Sim. Fala, Rafael. Ele não pode fazer como uma declaração de voto? Acho que, sei lá, se ele vai ter... Você quer fazer declaração de voto? Só para constar que ele... Enfim. Vou fazer. Basta ele votar pelas conclusões que já resolve de uma certa forma. Quem quiser arguir, vai procurar saber o porquê das conclusões. Mas vamos lá. E aí, Walker, como você vota? Não, eu vou manter. Eu gostaria de deixar claro para esse colegiado aqui que a gente, várias vezes, a gente manteve glosa porque foi apresentado argumento de forma genérica. Por esse único motivo. Várias vezes a gente já pegou recurso, eu já peguei recurso da BRE. Sim, mas eu mantenho. Sim, eu tô falando isso. Então,
Se o primeiro motivo é argumento genérico, já é suficiente para manter a glosa. O segundo motivo aqui, para mim, eu nem entraria na questão. Eu não vou fazer declaração de voto, porque, para mim, eu acho desnecessário. Se alguém depois quiser questionar, questiona, embarga, aí a gente faz depois a gente esclarece esse ponto. Mas, para mim, como ele apresentou uma alegação genérica, eu não entro nem no mérito. Para mim é genérico. Ele, em vez de atacar o conceito lá, falar, não, esse frete é utilizado, não sei o quê, esclarecer todos os pontos, ele falou, não, isso aqui entra no conceito de suma, então eu tenho direito ao crédito. Aí, para mim, não é alegação. Então, para mim, aqui já morre. Agora, eu vou votar pelas conclusões, porque se eu fosse votar o mérito mesmo, eu já tenho posicionamento. Mas, para mim, como é a alegação genérica, para mim, é o suficiente para manter a glosa. Então, eu vou votar pelas conclusões por esse motivo. Ok. Doutor Jorge. Eu queria um esclarecimento, que para mim não ficou claro. O Walker de manhã botou isoladamente no voto da minha relatoria sobre frete em crédito presumido aquisição de pessoal física. Eu não estou entendendo qual é a relação disso com o presente voto. Qual é a relação com o presente voto? É porque é o seguinte, o Walker, ele separa o frete, ele vê o frete como serviço. Então, por exemplo, no caso de isento, não tributários, essas coisas todas, ele entende o seguinte, o cara ele tem direito ao crédito do frete, independente se o insumo é não tributável. A gente pensou diferente, a gente fala o quê? Olha, se ele é não tributável, e é o custo dos insumos, se o custo do insumo foi 100, frete 10, e o total foi 110, significa que a base vai ser 110, porque a gente coloca o serviço dentro do insumo. E, na verdade, você não olha o frete sobre uma... Não é isso? Agora eu estou entendendo. Aqui não é aquele caso que eu jogo, não. Aquele caso lá, o produto é adquirido alíquota zero. Aqui é o transporte que é isento. Não tem nada a ver. O transporte é isento? Aqui é. É isso que eu estava vendo. Não tem nada a ver com o produto, a alíquota zero do produto, nada a ver. Aqui a isenção é no transporte. Eu estava pensando na alíquota zero do arroz, que provavelmente deve ser. Aqui não tem nada a ver, aqui não tem nada a ver. Então melhor ainda. Não tem nada a ver. Aqui o produto, você acompanha o relator. Aqui o transporte é isento. Então você... questão. Então você acompanha o relator. Acompanha o relator. Ok. Doutor Jorge. Obrigado, Jorge. Desculpa aí. Poderia ter evitado toda essa discussão. Você estava certo. Eu que fiz essa bagunça toda. Vamos lá. Não, mas Zé Renato. Eu voto com o relator. Ok. Doutor Rafael. Presidente. O Corinthians é o relator. Rafael? Você perguntou o Jorge? O Jorge já com o relator. Já votou. Beleza. Eu também entendo pela não alegação pela alegação genérica. Tá, mas você vota com o relator? Voto. Ok. Doutora Denise? Voto com o relator, senhor presidente. Ok, eu também voto com o relator. Então, quanto à questão do transporte, foi negada a glosa. Tá. Próximo item. Transporte de produtos acabados / em elaboração entre estabelecimentos da contribuinte. É arroz descascado / embalado na filial do Estado do Rio Grande do Sul. Segundo a auditoria fiscal, não atende a nenhum dos requisitos do artigo 3º das leis tais. O recurso voluntário assim se manifesta. Contribuinte é a pessoa jurídica, beneficia,
compra cereais e os transfere, assim como a fiscalização, assim como ele aplicou o conceito termo de insumo, que não é a posição corrente desse egrégio CARF, e a jurisprudência da Câmara Superior sufraga a tese da recorrente. Abaixo, um exemplo inter pluris, eu trago aqui fretes de produtos acabados, embalagens, etc. E aí digo eu, entendo que a posição da recorrente deve ser prestigiada neste item, pois o frete de produtos em elaboração entre estabelecimentos próprios da contribuinte consubstancia serviço como insumo, e o de produtos acabados, se não consubstancia diretamente serviço como insumo, certamente está encartado no conceito amplo de frete ligado à venda dos produtos. Dito isso, deve ser revertida a glosa. Ok, doutor Vinícius. Estamos no segundo item, né? Isso. Sim. É como a gente votou de manhã, né? Não dá para mudar assim tão rápido. Sei lá, você pode até mudar a declaração de voto. Eu preciso depois ver esse julgamento aí da Câmara Superior, que eu acho que foi em maio, né? É novo, eu tenho ele. Depois eu posso passar, porque eu já fiz voto usando já o novo entendimento. Eu preciso ver isso aí. Tá. Então okay. Eu voto com o relator. Ok. Doutor Walker. Oi, eu sou divergente com relação ao transporte de produto acabado. Okay. Só reverta a glosa com produto em elaboração. Perfeito. Doutor Jorge. Com relator. Ok. Doutor Zé. Com relator. Doutor Rafael. Com o relator. E doutora Denise. Obrigado. Você tá bem? Eu quero mais um bolinho. Bolinho, tu não indicou o número do acordo ali, que só citou, né? Desculpa, doutora Denise. Ficou faltando o número do acórdão que ele citou ali. É verdade. Eu também procurei agora para falar para vocês e não coloquei. Tá faltando. Eu tenho o antigo acórdão também, mas agora eu não vou procurar não, porque eu não quero sair das minhas telas aqui não. Porque como tem muitos, até eu botei abaixo um exemplo inter pluris, porque como eu encontrei vários, agora eu falhei na hora de... Eu posso achar isso depois e pelos termos utilizados e complementar aqui embaixo. Normalmente eu complemento, eu boto o número do acordo, a data e normalmente até o relator. Ok. Eu passei. Tá. Eu voto como relator, senhor presidente. Tá, eu já me pronunciei de manhã, que eu mudei a minha posição, e eu vou com a divergência aberta pelo Dr. Walker. Com o Dr. Walker. E aí tem mais um assunto aqui no final. Tem mais um. Por favor. Transporte de matéria-prima e insumo importado do local do desembaraço até o estabelecimento da contribuinte. Da mesma forma que no item anterior, eu vou já direto, quando se referia ao frete de produtos em elaboração, etc., entendo que o frete de insumo importado do local de desembaraço até o estabelecimento consubstancia serviço como insumo. E, mais uma vez, a posição da recorrente deve ser prestigiada. Assim, deve ser revertida a glosa também nesse item. Ok. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Com o relator. Doutor Jorge. Com relator. Doutor Zé. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator. Doutora Denise. Com o relator. Também voto com o relator. Bom, então eu vou proclamar o resultado. Acordo os membros do colegiado na unidade de votos rejeitar preliminar arguida. Era uma só, né, Corinto? Sim. No mérito, por maioria de votos, em provimento parcial ao recurso, aí eu reproduzo o teu dispositivo, tá? Para reverter a glosa. Sendo que eu não gostei muito do teu... Vou ser bem sincero que eu não gostei do teu dispositivo, não, mas... O dispositivo está errado. Eu tenho que conhecer parcialmente, porque aquela questão que você viu, tá? Então, peraí que eu vou ter que mudar aqui não só o dispositivo, vou ter que mudar aqui, peraí, só um minutinho.
Agora, em negar... Não, não é isso não. Não, posto isso, voto por conhecer parcialmente do RV e na parte conhecida dar provimento parcial. O resto eu não sei, eu acho que está certo. Não. Na parte conhecida por unidade de votos. Rejeitar preliminar, né? Rejeitar preliminar. Rejeitar preliminar de nulidade, não é isso? Não lembro mais. Nulidade. Se eu não me engano, era nulidade. Nulidade do despacho decisório. Em rejeitar a preliminar, eu boto, aqui no meu, eu boto só a preliminar arguída, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para reverter a glosa referente aos transportes de produtos acabados e em elaboração entre os estabelecimentos próprios da contribuinte e de matérias-primas e insumos importados. Matérias-primas importados do local do desembaraço até o estabelecimento do contribuinte, vencido Gilson e Walker quanto ao frete de produtos acabados. Ok? Ok, então tá. Votado. Esse resultado vou copiar para alguns processos, que é o 358, 359, 360, vai até onde? Vamos lá. Vai até o 380. DPP. Peraí que eu vou ter que copiar. Se vocês me darem só me dão um minutinho. Que depois... Vencido Walker Gilson. Vencidos Walker e Gilson quanto ao frete de produtos acabados. Pronto. Só isso, né? Só isso. Tá. Pronto, agora é o item 381. Com sustentação oral. Do doutor José Renato, recorrente Mercedes-Benz. 381. Sustentação oral. Você está com a palavra. O senhor tem que ligar o seu áudio. Presidente, esse processo é PROC Jude não comprove. Faz só um... Tá, rápido aqui, ó. Auto de infração, decorrente DCTF, no calendário tal, cientificado o contribuinte, exigido o crédito de 556 mil, correspondente à falta de recolhimento de PIS, mais acréscimos legais cabíveis conforme demonstrativo abaixo. Inconformada, a contribuinte, por meio dos seus representantes legais, apresentou as razões em que ela fala que os valores exigidos foram declarados em DCTF com exigibilidade suspensa por força do mandado de segurança número 97.006.20662, sendo que a simples análise na inicial do right estaria confirmada aí a sentença concessiva da segurança. Aí fala da doutrina e jurisprudência a respeito do mandado de segurança, né, do objeto do mandado de segurança. Ela fala flagrantemente nulo, assim data máxima vênia, o auto de infração lavrado por absoluta falta de motivação, posto que não poderia jamais ter simplesmente desconsiderado o processo judicial expressamente indicado, sem qualquer justificativa para tanto,
ou intimação prévia da impugnante para tanto, ou intimação prévia da hora impugnante para esclarecimentos. Aí requer decadência dos negócios e tudo mais. O acórdão da DRF, da DRJ, foi versado nos seguintes termos: endereçamento de intimações, aqui que a gente tem normal, lançamento de nulidade, o lançamento decode de revisão interna de declarações pode ser procedido de intimação, a qual é dispensada se a infração estiver claramente demonstrada e apurada. DCTF, revisão interna, lançamento concomitância com o processo judicial, propositura de ação judicial antes da lavratura do auto de infração, com o mesmo objeto, ainda que restasse confirmada a suspensão do exigibilidade do crédito, não obstaculiza a formalização do lançamento. Decadência, débitos confessados em DCTF. Inconformada com a decisão, a recorrente depôs recurso onde repisa as alegações trazidas com a impugnação. Esse é o relatório, presidente. Ok, vou passar para a sustentação oral, doutores. Boa tarde, senhor presidente, senhor relator, demais ilustres conselheiros, espero que todos estejam bem. Vou tratar aqui brevemente do item 381 da pauta, processo de interesse da Mercedes-Benz Leasing, apenas para ressaltar dois aspectos. O primeiro seria de que a recorrente juntou aos autos cópia da petição inicial, da liminar e da sentença da ação judicial que foi informada em DCTF, sendo, portanto, improcedente a acusação fiscal proc-jude não comprovada invocada pelo lançamento, o qual deve, portanto, ser cancelado nos termos da jurisprudência desta turma e também da jurisprudência da terceira turma da Câmara Superior. No memorial que foi apresentado pela forma eletrônica aos senhores, há a indicação expressa das folhas dos autos em que constam as cópias daquela ação judicial e também de precedentes recentes proferidos por esta turma e também pela Câmara Superior sobre a matéria. O segundo aspecto que eu gostaria de ressaltar aos senhores seria de que, na atualidade, aquela ação judicial informada em TCTF encontra-se transitada em julgado de forma favorável à recorrente, de sorte que os débitos em questão encontram-se extintos por força do artigo 156, inciso 10 do CTN. Diante de todo exposto, senhores conselheiros, pede que seja dado provimento ao recurso voluntário para que seja reconhecida a insubsistência do lançamento em questão. Eu agradeço muito a atenção de todos, espero que possamos nos reencontrar em breve. Muito obrigado. Doutor Zé? Pois não. Doutor Zé Ricardo? Ai, lascou. Zé Renato? Não precisa. Aqui dá para votar brevemente. O relatório só que eu achei que tinha que ser um pouquinho mais explicado, mas aqui é só você falar se tem ou não tem ação. Ah, não, mas é que eu pulei o relatório, tá colocado lá que tem ação. Não, eu tô falando porque você não precisa ler o voto. Sim. Você faz só o que a gente já está acostumado com esse tipo de processo. Isso. Senão a gente nunca vai acabar. Mas realmente realmente nos autos há as cópias dos documentos que comprovam a existência da ação judicial manejada pela própria recorrente, né? Então, em favor dela, e por essa razão, trazendo aí o que decidiu já a Câmara Superior sobre esse assunto, eu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para determinar o cancelamento do auto de infração. Ok, muito obrigado. Para a sua palavra, doutor Vinícius. Acompanho. Doutor Walker. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Corinto. Acompanha. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Deixa eu só agora encontrar o processo que eu fui fazer o negócio aqui e dancei. Qual é o número desse mesmo? Esse aqui é o 381, tá. Agora estamos no 382 de relatoria da doutora Denise Geroma do Brasil.
senhora está com a palavra, doutora Denise. De preferência, ligue o áudio. Desculpa, senhores. Trata-se de recurso voluntário contra a decisão proferida pela DRJ de Fortaleza, que julgou improcedente a manifestação apresentada com pedido de restituição e compensação de créditos de COFINS não cumulativo exportação. Esse processo aqui, eu vou resumir, porque trata-se de aplicação da súmula 11, que é o único argumento do contribuinte, é a prescrição intercorrente, que no caso não se aplica ao CARF. Resumindo, é isso, presidente. Não sei se... Perfeita, doutora Denise. Está aprendendo, doutor Zé? Como é que faz? A perfeição da doutora Denise? É assim que a gente faz essa sessão andar. Se todo mundo fosse igual a doutora Denise... Entendi. É para mim, né? Tá. Uhum. Doutor Vinícius, como o senhor vota? Caramba, já estamos no voto. Eu fui abaixar a cabeça aqui para tirar uma soneca. Eu voto com a relatora, claro. Eu nem preciso saber o que vocês estão votando com a relatora. É prescrição intercorrente, não é? Isso. Aplicação de súmula. É brincadeira, eu sei. Tá. Não, eu sei que é brincadeira. Doutor Walker. Com a relatora. Nossa, a tua internet está ruim mesmo, Walker. Ela demora um tempão para falar e... Bom, deixa para lá. Doutor Jorge. Palmeira Antônio. Doutor Corinto. Pulou eu de novo. Com a relatora eu voto também, viu, Zé Renato? Zé Renato, por favor. Isso. Com a relatora. Acompanha o relator. Sabe o que acontece? Vocês mudam... Não sei o que acontece isso, mas muda de lugar esse negócio aqui. É que o Walker fica caindo toda hora, e aí ele entra e sai, a janelinha dele muda de lugar, entendeu? Aí escolhemos meu cérebro aqui. Doutor Corinto. Eu acompanho a relatora. Eu acho que eu esqueci o Rafael, né? Não, eu votaria agora, depois do Corinto. Oi? No presencial, eu é que ficava mudando a carteira, a colocação das cadeiras. Entendi. Doutor Rafael. Eu que voto, tá na sequência certa, presidente. Eu voto com a relatora. Também com a relatora, então a unanimidade de votos foi negado provimento por unanimidade. Esse mesmo resultado copio para os itens 3. Qual foi o resultado, presidente? NPU. Negado provimento por unanimidade. Aplicação direta da súmula. Só o Zé recebe PROC-JUD, né? Isso vai até o 391. Né, Zé? Não, senhor. Você precisa de ver o que tá vindo para mim. Vai lá ver lá os Braskem da vida, que os caras... Ninguém mandou você pedir todos os Braskem para ter, Zé. Vai ver. Tu lembra? Para o bem da celeridade processual, passa o processo para o doutor. Muito legal esse despacho seu. Foi muito... Gostei. Um dia desse eu vou usar ainda. Bom, agora é o meu. Agora, olha isso, vou ter que votar. Peraí que agora o negócio complicou. Peraí. De junho, votos. Não. 2020, de junho. Inúteis. Deixa eu só ver qual é o nome. É o Vieira Alves. Vieira Alves, cadê eu? Aí ficou bom que eu não estou encontrando. Vieira Alves, 2015-64. Cadê o voto? 2015-64. Cadê esse meu processo? Eu não estou encontrando meu processo? Só um minutinho, doutor. Na sua pasta é o último processo. É porque eu não estava... Então eu vou lá para a pasta, então é melhor. Eu estava tentando achar pelo meu aqui, então vamos lá para a minha pasta. Viral, está aqui.
Não sei por que eu não encontrei no meu aqui. O cara tá acostumado a mexer com arquivo físico. Esse negócio de pasta virtual é dificuldade, né, cara? É tão engraçado. O duro é a dor, é o frio na barriga achando que eu não fiz, né? Pronto, abriu, finalmente. Só um minutinho, porque tá ruim aqui para... Vamos, filho. Então, vamos lá. Vamos ver o que é isso aqui. Deixa eu ver se eu me lembro disso. Tá, vamos lá. Trato presente do processo de lançamento de ofício, referente ao ano do calendário 2011, relativo à exclusão do Simples Nacional. E aí foi lançado o PIS e COFINS. Isso, a insuficiência de PIS e COFINS. Aí, aqui foram relatadas as infrações apuradas. Só um minuto. Aí aqui eu reproduzi tudo que foi apurado. Esse relatório é enorme. Aí a DRJ julgou procedente em parte do termo do acordo que eu reproduzo. Aí, conforme a decisão da DRJ, a sociedade Vieira Alves e os senhores Gilberto e Eurípides apresentaram recurso voluntário. Todas as pessoas físicas como as jurídicas repisaram os argumentos apresentados na impugnação sem apresentar nenhum elemento novo. Bom, analisando as preliminares, vou ao voto. Eu estou tentando, porque boa parte das discussões, boa parte do que estaria lá no relatório vai ser usado como fundamento lá no voto. Então, vou ter que... Eu estou pulando essa leitura para ir direto lá para o voto, tá, senhores? Vamos lá. Como eu digo, todas a preliminar e o mérito foram absolutamente as mesmas utilizadas nas impugnações, de tal forma que eu estou usando a ratio decidente da instância core. A contribuinte alega a nulidade de lançamento porque ainda não se tornou efetiva a sua exclusão simples. Diante da alegação da nulidade, notar que não se verifica nesses autos qualquer hipótese prevista no artigo 59, aí eu reproduzo 59. Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar a nulidade dos autos de infração lavrados com estrita observância da disposição contida no artigo 10 do parágrafo. Note-se que nenhum procedimento administrativo dificultou ou impediu o interessado em apresentar a impugnação. E pode destacar o artigo 5º da Constituição Federal, que aí eu reproduzo. Na disposição contida na Carta Magna, então, o segmento de defesa pode estar do litígio, assim como no PAF, que se reporta somente a despacho de decisões proferidas com licenciamento de defesa do direito de defesa. Além disso, estabelece o artigo 142 CT. Então, não se vislumbra no presente caso qualquer óbice que determine a precariedade do procedimento fiscal, bem como o lançamento efetuado pelo fisco, uma vez que foi realizado nos moldes estabelecidos pelo CTN, não se configurando qualquer violação ao que o mencionado diploma legal dispõe. Então, pouco o artigo 59 do PAF. Verifica que seu auto de infração em questão foi lavrado pela autoridade administrativa plenamente vinculada, respeitando os devidos procedimentos fiscais previstos na legislação, portanto, norteado dentro do princípio da legalidade. Ao contrário do que argumenta impugnante, não há necessidade de se tornar definitiva na esfera administrativa a exclusão do Simples Nacional, para que os lançamentos de ofício dela decorrentes sejam realizados. O artigo 142 do CTN, anteriormente descritos, transcritos, combinado com o seu parágrafo 1º, não permite ao auditor fiscal da Receita Federal, autoridade administrativa competente para proceder à ação fiscal que detém o processamento. Aqui reproduz o parágrafo único. Manifestação de conformidade que excluiu a empresa do Simples Nacional suspende os efeitos da exclusão. Assim como a impugnação ao lançamento em análise no presente processo suspende a exigibilidade do crédito nacional apurado. Crédito tributário apurado, desculpa.
Entretanto, não há óbice ao trâmite concomitante desses processos. Até porque a discussão sobre a exclusão do Simples Nacional não interrompe o prazo decadencial para o lançamento de ofício do crédito tributário decorrente dessa exclusão em anos calendários subsequentes. Nesse sentido, trago a portaria FB 354. Bom, aqui, na verdade, o que ele fala? Ele fala que é nulo, deveria ser nulo o lançamento, porque ainda não estava definitivo a exclusão do Simples. Eu estou falando que não tem que estar definitiva a exclusão do Simples, isso não é para fazer o lançamento, tampouco isso é a causa de nulidade do auto de infração. Essa é a causa de nulidade. Vou passar o voto dessa preliminar. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor José Renato. Com o relator. Doutor Corinto. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator. E doutora Denise. Com o relator. Ok. Então, foi afastada a preliminar de nulidade. Exclusão do Simples. A exclusão do Simples está sendo tratada no processo final de 2015-31, onde deve ser examinado o litígio instaurado sobre o tema, inclusive o início de seus efeitos. Naquele processo, foi emitida a decisão de primeiro quadro que cito, dessa mesma sessão, que manteve o procedimento fiscal, considerando improcedente a manifestação entrada. De modo que a presente impugnação sobre a exclusão de ofício e seus efeitos não serão aqui analisados, estando o presente processo apensado ao processo número 2015-31. Ficou decidido no processo que trata a exclusão do Simples Nacional e define a data da partir de qual surge efeitos, que não há nele que se discutir decadência, porque não envolve o lançamento de ofício do crédito tributário, estando correta a retroação dos efeitos da exclusão procedida a 1 de setembro de 2007, em decorrência da expressa disposição legal da Lei Complementar 123 de 2006. No presente processo, por tratar-se de lançamento de ofício de crédito tributário, estava analisada a decadência. A empresa foi cientificada no auto de infração no 24 de 12 de 2015 e o lançamento se reporta no calendário de 2011, foi do prazo decadencial contado 5 anos do flagrador. Eu. Aqui eu estou tratando. Desculpa, é outra preliminar. Que apreciou a exclusão do recorrente do Simples já se encerrou e a decisão de exclusão foi mantida pelos órgãos julgadores administrativos. Forte nesses argumentos, afasta a preliminar de nulidade. Deixa eu só. Eu não me lembro se ele falou só um minuto. De preliminar. Nulidade do auto de infração. Dos fundamentos legais fáticos do erro, da absoluta de possibilização. Tá. Aqui ele está falando da impossibilidade de retroatividade. Ou seja, toda essa parte do Simples, eu estou falando que está sendo discutido lá. Não cabe discutir aqui. Aqui a gente está discutindo apenas a conclusão, que é de PIS e COFINS. Então, não tem nulidade nenhuma por causa disso. É basicamente isso. Agora, o mérito. No tocante aos demais argumentos específicos sobre o lançamento do PIS e da COFINS, tratados no processo em apreço, as alegações da contribuinte também não se sustentam, como demonstrado a seguir. O contribuinte excluído do Simples Nacional ficou sujeito à tributação com base no lucro real trimestral, como consta no TVF. O procedimento de fiscalização levado a efeito autorizado pelo termo de distribuição do procedimento fiscal citado e teve como objeto inicial a verificação da apuração do Simples do ano de 2011. Posteriormente, em decorrência da exclusão da fiscalizada e tendo em vista as informações apresentadas pelo contribuinte, foi feita a apuração dos tributos devidos com base no lucro real trimestral. Na tributação com base no lucro real trimestral, além da receita bruta declarada pela empresa no Simples, fiscalizada considerou a omissão de receita detectada proveniente de empréstimo realizado pelas sócias no ano de 2011, sem a comprovação da origem e da efetiva entrega do recurso, conforme a legislação abaixo transcrita. Aí está aqui o artigo 282 do decreto 3.000. Na impugnação, o contribuinte alega que o fiscal teria, sustenta ainda o auditor fiscal, que teria ocorrido a omissão de receita, razão pela qual resolveu cobrar a diferença e acréscimo tributário que fundamenta nessa suposta omissão. Portanto,
Estou exaustivamente demonstrando que não houve emissão de receita. Os valores em discussão foram objeto de contratos de empréstimo legitimamente celebrados. Ao alegar a falta de lastro para justificar o referido empréstimo, o senhor auditor não levou em consideração que as sócias da impugnante se equivocaram e deixaram de declarar seus rendimentos isentos de tributação decorrente de atividade empresarial. Apesar de sustentar que estou exaustivamente demonstrando que não houve omissão, a contribuinte não trouxe qualquer elemento probante da origem e da efetiva entrega de recursos. Rendimentos isentos da atividade empresarial não declarados poderiam, por muito, demonstrar capacidade financeira das sócias para a realização dos empréstimos, mas nunca comprovar a origem e efetiva entrega dos recursos. Se existiam tais rendimentos, caberia ao contribuinte provar, por exemplo, que estavam aplicados ou depositados em determinada instituição financeira e que foi resgatada a aplicação e transferida dos recursos coincidentes de datas e valores para a empresa. Porém, as cópias anexadas ao processo da ASN do ano 2011 comprova que não há registro de rendimentos isentos pagos a sócias pela empresa, como registrado no item 2.2 daquela declaração. Aí aqui fala que aí aqui ele fala sobre a presunção de omissão de receita, que a súmula 90. O contribuinte alega ainda que, da outra parte, não há nenhuma justificativa legal para a cobrança da contribuição no regime cumulativo, como não cumulativo, e sua alíquota máxima por absoluta falta de vazamento. Informa o auditor que a aplicação das alíquotas máximas está fundamentada no artigo 24, parágrafo 4 da norma 429/95. Faz daí possibilidade de identificar a origem da receita obtida. É importante observar que a Lei 9429 foi publicada no Diário Oficial, dispôs sobre a questão evidentemente diferente da alegada pelo senhor auditor fiscal. Por outro lado, nem mesmo o artigo 24 autoriza a aplicação de alíquota máxima. Aí aqui eu trago o termo de constatação, que vai estar falando do artigo 24, parágrafo 4. Com certeza, o autor cometeu erro ao indicar a Lei 9.429/94, uma vez que a lei, em vez da Lei 9.249, na verdade, ela errou a posição do 4 ali. Entretanto, como descreveu o ato legal, não prejudicou a contribuinte em exercício de seu amplo de defesa. Fato que se evidencia na impugnação, quando menciona que nem mesmo o artigo 24 da Lei 9.249 autoriza a aplicação da alíquota máxima na espécie, tendo em vista que a impugnante não ofere receita sujeita a alíquotas diversas. Superando esse ponto, deve-se destacar que o autor tomou por base as atividades declaradas pelo contribuinte no ano 2011, para a apuração da maior alíquota aplicável no regime cumulativo quanto no não cumulativo. Portanto, foram duas atividades informadas pela DAA-SN, presente em todos os meses do ano 2011, sendo uma prestação de serviço e outra revenda de mercadorias. Aqui eu trago o artigo 10 da 10.833 e o artigo 8º da 10.637. Como visto, a regra para a empresa tributária com base no lucro real é da não cumulatividade do PIS e do COFINS. Algumas atividades devidamente especificadas na legislação permanecem no regime cumulativo, ainda que a empresa opte pelo lucro real. É o caso de serviços de hotelaria, como definido abaixo. Aqui tem a portaria interministerial 33 de 2005, que eu reproduzo. Resta claro do exposto acima que atividade diferente da oferta de alojamento temporário para hóspede, por meio do contrato tácito ou expresso de hospedagem, mediante cobrança de diária pela ocupação de unidade habitacional, com as características definidas pelo Ministério do Turismo, não estão sujeitos ao regime cumulativo, quando a empresa for tributada com base no lucro real. Foi exatamente esse critério adotado pelo autuante, como se verifica nas planilhas de apuração do PIS e COFINS, incerta no termo de verificação fiscal. A prestação de serviço de hotelaria foi mantida no regime cumulativo e a revenda de mercadoria no regime não cumulativo, como manda a legislação, decotados os valores recolhidos no Simples Nacional e créditos remanescentes a recolher da COM, este último somente no regime não cumulativo. A omissão de receita foi tributada como revenda de mercadoria, em conformidade com o disposto 24, parágrafo 4 da 9.249, pela existência de atividades diversificadas, prestação de serviço e revenda de mercadoria. A contribuinte alega ainda no item de impugnação. O auditor fiscal calcular o imposto supostamente devido pelo contribuinte constituidor ao valor correspondente à omissão de receita como receita de venda de mercadoria, o que não corresponde com a realidade das operações praticadas pelo hotel, pois tais serviços deveriam ser devidos, se for
considerado como prestação de serviço de hotelaria, sujeita à apuração pelo regime da apuração cumulativo, e não como venda de mercadoria, regime de apuração não cumulativo, pois nem as compras efetuadas pelo contribuinte 11 justificaria tal valor correspondente à venda de mercadoria. Aqui ela reconhece que ele pratica atividades distintas, ao contrário do exposto no item anterior, sua impugnação, prestação de serviço de hotelaria e venda de mercadoria. Compras efetuadas não justificam a inclusão da omissão de receita como venda de mercadoria, não lhe socorre, na medida em que, para não evidenciar sua omissão, certamente não incluiria em seus registros as compras a ela vinculadas, juros de mora e multa. Quanto à cobrança de multa e juros de mora, o contribuinte tenta se socorrer no artigo 76 da resolução CN 94, abaixo transcritas, que eu não vou ler, vou passar. É evidente que somente nas condições previstas no artigo 4º, no parágrafo 4º, a empresa estaria sujeita a pagar o débito apurado em função de sua exclusão acrescida somente de juros de mora. Quais são? Quais sejam? Se o pagamento ocorresse antes de iniciar o procedimento de ofício, exceto na hipótese do parágrafo 2º do artigo 3, acima reproduzido, e se a exclusão proviesse de hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 3º, acima reproduzido. Em primeiro lugar, não houve pagamento de tributos devido em função da exclusão da empresa do Simples Nacional, antes de iniciar o procedimento de ofício, até porque a contribuinte impugnou as diferenças apuradas. Em segundo, a exclusão não foi motivada por excesso de receita bruta no ano calendário do início da atividade. Portanto, desprovida sustentação à argumentação da contribuinte sobre a aplicabilidade das multas de correção monetária, devendo se esclarecer que só houve aplicação de multa de ofício e juros de mora. Bom, então aqui primeiro a gente está julgando a empresa. Então, a empresa, eu estou mantendo todo o auto de infração, de acordo com a legislação que eu li. Vocês querem que eu vá aos sócios logo? Ou vamos por partes? Esse não é o quê? Vamos direto? Ok. Vou ver. Tá. Responsabilidade solidária desses dois senhores aqui, do Eurípides e Gilberto. O responsável solidário não leu com a devida atenção. Tá, então vamos ver aqui. O que levou aqui? Ó? Os empréstimos das sócias Neuza e Vanessa, conforme o contrato social fiscalizado no ano 2011, foi de 2.107.000, sem comprovação da origem dos recursos. A sócia Neuza não residia, naquela data, no endereço cadastral registrado da Receita Federal. O proprietário do imóvel era Miguel Bento, tio da sócia mencionada anteriormente. Foi informado, após a intimação, que o endereço da sócia estava localizado na cidade de Hortolândia. A falta de capacidade financeira das sócias, com base na DRPF, para a realização dos mútuos. No ano de 2011, faziam parte do quadro societário a senhora Neuza, sobrinha do senhor Miguel, a senhora Vanessa, irmã do senhor Gilberto Galbiati, procuradora fiscalizada. Em 27 de 10 de 2014, Vanessa se retirou da sociedade logo após o início da ação fiscal. A atividade econômica objeto social declarado pela fiscalizada é a exploração de estacionamento de veículos, hotéis e lavanderias, como consta no contrato social área análise. A empresa sob ação fiscal exerce suas atividades no Hotel Center Park, imóvel que é locatária da propriedade MV Empreendimentos, empresa pertencente a Terras do Horizonte, e ao senhor Miguel Bento Vieira, sendo este o último sócio administrador. O senhor Gilberto Galbiati também consta como administrador da empresa MV Empreendimentos, que é dona lá do terreno. A procuração com mais amplos, gerais e limitados poderes em nome do Gilberto Galbiati e Eurípides Jerônimo, irmão de Miguel Bento Vieira. A comprovação de que os sócios apenas emprestavam seus nomes para a constituição de uma empresa jurídica interposta, a qual tinha por objetivo beneficiar terceiros. Essa clara quando se observa o conteúdo da procuração que instrui o presente processo. Enfim, os outorgados, o senhor Gilberto e o senhor Eurípides, os quais não figuram no contrato social, possuem amplos e restritos poderes para gerir a hora fiscalizada em toda e qualquer situação. Por si só, o conteúdo da procuração já seria suficiente para direcionar a fiscalização no sentido de interposição de pessoas e justificar a exclusão da fiscalizada aos benefícios do simples.
Mas não foi apenas esse evento que acarretou sua exclusão. Os fatos ali mencionados deixam claro sobre o âmbito do mais límpido direito que as manobras da fiscalizada conversem para o fim de locutar as custas do erário. Em reforço às constatações retromencionadas e com vista à persecução da verdade material, foram identificadas ainda a compulsão dos autos, cédula do crédito bancário para abertura de contracorrente e garantia no valor de 150 mil, firmada na data que eu cito, e aditivos à cédula do crédito bancário, datada de 18 de 2011, 9 de 9 de 2011, no valor de 150 mil e 300 mil. Documentos esses que figuram como avalista o senhor Gilberto e o senhor Eurípides. As provas trazidas aos autos, aliadas às evidências que dessas defluem, confirmam que o contrato social da Constituição da fiscalizada foi formalizado exclusivamente para ocultar as operações comerciais pelos senhores Gilberto e Eurípides e pela empresa MV Empreendimentos e Participações. Com suporte nas provas trazidas nos autos, restou configurada a hipótese de exclusão de ofício do sujeito passivo fiscalizado do Simples Nacional, prevista no artigo 29. Vou transcrever a base legal do Simples Nacional, que eu não vou transcrever. Com base nos indícios convergentes acima relacionados, restou caracterizada a constituição da empresa por interposta pessoa, ou seja, senhora Neuza e senhora Vanessa. Apesar de constarem como sócias do contrato social, são sócias laranja. Ou melhor, não são verdadeiras sócias. Os sócios de fato que respondem pela empresa são Gilberto, CPF que eu cito, e Eurípides, CPF que eu cito. Esse fato está mais do que evidenciado no termo de verificação fiscal, nos seguintes trechos, sendo que a responsabilidade solidária da empresa MV Empreendimentos e Participações será tratada em outro item. As provas trazidas aos autos, aliadas às evidências que dessas defluem, confirmam que o contrato social de constituição da fiscalizada foi formalizado exclusivamente para ocultar as operações realizadas pelos senhores Gilberto e Eurípides e pela empresa MV, tendo como sócio administrador o senhor Miguel e o tio, que é tio da senhora Neuza. No caso apreciado, resta patente que o senhor Gilberto, o senhor Eurípides e a empresa MV utilizaram-se de sócios constantes no contrato social da fiscalizada através de interposição de pessoas, manobra esta que restou configurada pelo conjunto probatório exaustório. Como sócios de fato e gerente da empresa, são da responsabilidade solidária com base nos artigos 124 e N. Uma vez que configurar o interesse comum constitutivo principal e como outro exclusão simples com lançamento de ofício para a cobrança da diferença devida em função de alteração de sistemática de tributação pública real, ainda a apuração da omissão de receita, que também integrou a laboratório de autos fiscal, mas são caracterizados atos praticados com infração à lei. Digo eu. Conforme já mencionado, nenhum dos trechos recorrentes apresentou um único elemento probatório que contestasse os fatos narrados pela fiscalização e ratificados pelo posto dentro do conjunto probatório apurado pela fiscalização, nega o provimento aos recursos e mantém a exigência tributária e a responsabilidade solidária do senhor Gilberto e do senhor Eurípides. É como voto, senhores. E desculpa pelo voto, mas ali é muita questão de fato. Então, eu não poderia deixar de ler essas questões de fato que eu pulei no relatório. Doutor Vinícius. Com o relator. Desculpa? Com o relator. Ok, doutor Jó. Presidente, que no dispositivo devia constar a preliminar que o senhor rejeitou. Não devia não, está totalmente certo. Afasto. Tá. Preliminar. E muito obrigado, doutor Coelho. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Agora foi. Por algum motivo não está. Ok. Então,
unanimidade de voto. Rejeitou a preliminar e no momento temos o voto do relator. Então, presidente. Próximo item. Pois não? Alguém falou? Presidente doutora Ana, pode falar, doutora Ana. Travou bem na hora da sua leitura do voto. E o senhor poderia repetir, por favor? É só a última parte. Não. Só a última partezinha. Por unanimidade, aí travou tudo. Ah, tá. Só o resultado, é isso? Só o resultado. Tá. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de voto preliminar, arguída, e no mérito por unanimidade de votos, sem negar provimento aos recursos voluntários, nos termos do voto. Ok, Ana? Ok, doutor, obrigado. Posso continuar? Pode continuar. Ok. Doutor Walker, 394, família Zanlorenzi. Um minuto. Os caras recebem uns processos que eu vou falar para você, viu? Sei não. Muita molezinha, né, Zé? Cara, Mas o processo fácil? Vou te falar, viu? E ainda é repetitivo. Então vamos lá, relata rápido, então, se for fácil desse jeito. As pessoas se concentram e desqualificam o meu trabalho, né? Bom, vamos lá. Presidente, essa questão é uma questão que a gente já está cansado de julgar. Perdicoop, despacho eletrônico. Jogou por falta de prova, porque não foi apresentado documento a comprovar a origem do crédito. Deixa eu ver aqui. O contribuinte também, tanto em manifestação como em recurso, não conseguiu demonstrar a origem do crédito também. Porque as alegações dele estão desvinculadas com os documentos. Foi aquele outro mesmo caso que a gente já julgou. Há uma desvinculação das alegações com os documentos, né? Não basta apenas juntar os documentos sem fazer uma vinculação deles, né? Sim. Então, com base, né, eu relato isso daí, que ele trouxe os documentos, mas ele não vinculou, né? Então, por esses motivos, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Doutor Vinícius. Com o relator. Ok. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Zé Renato. Com o relator. Doutor Zé Renato. Vamos lá, doutor. Eu perdi. Corinto. Acompanha. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Unanimidade de votos. Negado provimento. Copio esse resultado para os itens 395, 396, vai até o item 403. Só me dá um minuto para copiá-los. Olha, eu não sei se vocês já viram, eu já fiz alguns votos do último sorteio. A maioria do último sorteio desistiu, Val. Só dá trabalho, porque você tem que olhar se realmente não foi feito, aquela coisa, se não tem nada em lugar nenhum. Mas a maioria é disso. Ao contrário do que alguns pensam aqui, que a gente é favorecido com esses tipos de distribuição, não é tão fácil assim não, porque
Eu acho chato esse tipo de processo, se você quer saber. Não, porque você tem que fazer, quando o contribuinte junta uma documentação, você tem que fazer análise para ver se comprova, né? Claro. Fala, Vinícius. Você está falando, bocejando, está rindo? Eu não entendi nada. É que eu não estou ouvindo. Bocejando. Ah, eu pensei que você queria falar. Vamos lá. Olha só, estão os processos 404, 405 e 20 são retirados de pauta a pedido do cliente. Tá? Patrono. Eu estava falando que até fiquei muito surpreso como os sujeitos participantes preferem ter a sessão presencial. Eu tive muito pouco na nossa sessão, na nossa turma, muito pouco pedido de retirada de pauta da PFN. Muitos dos contribuintes, muitos. Eu fiquei impressionado com isso. Presidente, podia repetir só os que foram tirados de pauta agora? Do 400, era o próximo da lista, né, que é o 404, e vai até 423. Não, 426. Foram retirados de pauta. Agora é o Corinto no 427. É a usina Santa Adélia. Corinto, está com a palavra. Ok, presidente. Usina Santa Adélia. Aqui auto de infração de PIS. Autuada realizou depósitos judiciais de parte da contribuição devida na modalidade não cumulativa. A fiscalização lançou os valores depositados com exigibilidade suspensa para prevenir a decadência. Processo diverso, foram lançadas diferenças da contribuição apuradas, não pagas ou depositadas. Conformada, a autuada impugnou o lançamento, dizendo em síntese que na época já vigia a medida provisória 449, que no artigo 44 determinou não haver autuação em relação a valores depositados. Alega também que é ilegítima a cobrança dos juros, haja vista que os valores foram integralmente depositados. A DRJ de Ribeirão Preto julgou improcedente, sem suspensão da exigibilidade, e intimada da decisão, a recorrente interpôs o recurso voluntário, no qual advoga a relação entre o crédito tributário objeto do lançamento e o processo judicial número final 12, o processo judicial número tal. Defende a impossibilidade de haver lançamento de ofícios de débitos regularmente depositados em ação judicial, bem como impossibilidade de cobrança de juros. Liquidação dos débitos por meio de conversão em renda a favor da União, junta documentos e requer cancelamento. Em 21/8/2019, foi editada a resolução da nossa Câmara para converter o julgamento em diligência, todavia não pela forma preconizada pelo relator, que sou eu, e sim pela maioria da turma, com a seguinte determinação. Aí, esse caso é o seguinte, acho que dá para, agora eu lembrei, dá para fazer um apanhado. Naquele momento, eu queria que fosse oficiada a PFN, e a turma entendeu que era melhor a autoridade preparadora mesmo fazer. Chegando lá, eles não viram que tinha as conclusões corretas lá,
e fizeram pela minha, que estava lá também anteriormente. Oficiaram a PFN e tal. E a PFN se pronunciou, porém a resposta da PFN, no meu entender, não foi uma resposta boa, que dê para aproveitar. Então, eu estou baixando novamente em diligência, porque eu entendi que não estava perfeitamente feita a diligência, e da forma como eu preconizei que eles fizeram, não deu certo em função dos problemas da diligência eu vou direto ao voto, que daí eu acho que fica mais claro para todo mundo. Bom, pelo princípio da salvabilidade dos atos processuais, intentou-se aproveitar o resultado da diligência levada a efeito. Todavia, nota-se um descompasso entre os valores constantes nos períodos de apuração do auto de infração e os respectivos períodos de apuração do extrato do processo número tal. Além disso, consta do auto de infração valores a título de juros de mora, dos quais não se tem notícia no extrato do processo. E mais disso, a resposta da PFN, por meio de despacho de encaminhamento com solução de continuidade, não é conclusiva quanto à indagação de seus depósitos justificam e comprovam a suspensão da exigibilidade dos débitos lançados no processo número tal, que é outro processo administrativo, no âmbito da RFB. Assim é que a diligência levada a cabo, além de não ter sido executada da forma preconizada, não apresentou resultado passível de aproveitamento. Então, eu voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem proceda a diligência determinada pela ilustrada maioria deste colegiado, a saber, pronuncie-se acerca da liquidação ou não do crédito exigido neste processo administrativo, considerando, para tanto, os depósitos judiciais realizados nos autos números tais que já foram convertidos em renda, indicando, em caso negativo, quais débitos encontram-se em aberto. Concluídos os trabalhos da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo, do qual o sujeito passivo deve ser cientificado no prazo de 30 dias e após os autos deverão retornar ao CARF. É isso, Luiz. Opa, eu estou sem o microfone, ok. Passo a palavra ao ilustríssimo conselheiro Vinícius. O Corinto, a diligência também seria, então, para entender se, não só se, nos períodos que estão, vamos dizer assim, comprovados aí, para saber se também há atraso, é isso? Atraso? Que ensejasse, ou para saber se houve algum pressuposto para os juros, é isso? Para fazer, para que exatamente a diligência? Para ver se os débitos que estão neste processo são iguais aos do outro, do depósito, para saber se os depósitos são exatamente idênticos aos débitos lançados. Deixa eu te explicar. Eu acho que você não estava nesse momento. O contribuinte, ele conseguiu um provimento judicial que dava cobertura para ele depositar até um determinado momento, em função de uma legislação. Só que a legislação mudou e ele continuou depositando. Então, na verdade, os depósitos dele não tinham mais base na ação judicial dele, que primeira que ele intentou. Ele não intentou uma segunda, certo? E aí, o contribuinte trouxe alguns indícios que
esses depósitos judiciais, mesmo não acobertados pela ação judicial, já teriam extinto esses débitos deste processo aqui, que são os depois da ação. Entendi. Okay? Então, em princípio, eu pedi para a PFN, eu fiz uma proposta de diligência que era oficiando a PFN para dizer se estava ok ou não, se efetivamente estava satisfeito ou não, se tinha suspensão da exigibilidade, e a turma disse, não, vamos simplificar. E até eu depois acho que esse é o certo. Só que, mandando direto para a autoridade preparadora ver isso, se estava ok ou não, se extinguiu ou não. E quando bateu lá embaixo, eles não deram bola para as conclusões, que é uma declaração de voto. Acho que até que foi o Walker que fez. Então, eles não deram bola para isso. Eles cumpriram a diligência perdedora, que era a minha. Eu acho que até na próxima eu vou tirar a minha, sabe? Eu não vou deixar a minha lá. Só que o cumprimento dessa diligência não deu para aproveitar. Porque até eu falo em solução de continuidade, na verdade, a PFN, ela mandou uma resposta assim, tipo, foi um memorando e ainda estava cortado. Entendi. Pelo meio, o memorando. No recurso voluntário, ele pede para afastar o auto simplesmente sob o argumento de que houve o depósito, é isso? Sim. Eu entendo que a diligência nesse caso é desnecessária, porque o auto é válido, na minha opinião. Eu penso o seguinte, o depósito, ele é suficiente para constituir o crédito? Porque a gente tem jurisprudência sobre isso, e é uma coisa realmente pacífica. Agora, o depósito não impediria o lançamento, então o auto, para mim, esse auto aí, ele é plenamente válido, ele ainda que existisse ou que exista o depósito. Agora, se houve a conversão em renda, discute só os juros de mora, se são bons ou não. Mas os juros de mora, ele não lançou os juros de mora, né? Porque não se lançam os juros de mora. Os juros de mora é decorrente do auto, né? Sim. Então, assim, o auto, para mim, é válido, e é isso que a gente precisa julgar. Agora, se houve conversão, aí a delegacia lá vai ter que ter cuidado para não ter duplicidade de cobrança. Olha, esse auto foi... Mas veja bem, deixa eu te explicar uma coisa. Já houve acho que você não estava no colegiado na época. Já houve uma conversão em diligência, ou seja, o colegiado entendeu que era o caso de diligência, baixou, e essa diligência não foi bem cumprida. Então, se você disser que não é caso de diligência, é uma nova proposta. Eu acho que não é caso, porque ele pode fazer essa nova proposta. Porque o auto é válido, mesmo que tenha ocorrido o depósito integral e tudo mais, o auto é válido. Agora, é claro, a delegacia de origem ela tem que tomar cuidado para não cobrar em duplicidade do contribuinte. Mas o auto, para mim, o auto por si esse processo já está fechado na minha cabeça. O auto é válido. O auto pode ser válido, mas a discussão sobre juros de mora, ele trouxe neste processo. Então, a discussão sobre os juros é a seguinte, é também válido os juros. Se chegar à conclusão, se a delegacia no encontro de contas, que ela vai ter que fazer, que é uma coisa que extrapola esse processo, o encontro de contas aí do depósito com o que foi lançado, extrapola o limite desse processo, eu acho. Nessa análise, ela vai ter que ter o cuidado de não cobrar em duplicidade e não cobrar
os juros de um débito que foi pago através do depósito. Então, eu não sei. Eu acho que a questão não é essa, Vinícius. A questão é o seguinte, que é uma acusação que não houve depósito no montante integral. Então, os juros são aí você precisa realmente saber se houve ou não depósito integral. Esse é o cerne. A fiscalização fala que não houve. Por isso que eu perguntei no início se tinha dúvida com relação a esse negócio aí. Não, a dúvida é só essa. Então tem que baixar mesmo. Se houve ou não o depósito integral. A fiscalização fala que não. A DRJ também fala que não. O contribuinte vem com argumento dizendo que sim, ele depositou integralmente. Então, essa é a discussão. Aí, nós decidimos baixar o processo de diligência para ver se a conversão, que esses valores já foram convertidos. Então, para ver se a fiscalização, se esses valores depositados eram suficientes para liquidar o débito todo. Se ela falar que ótimo. Se ela falar que não, porque não foi feito o depósito no montante integral, aí ele volta para cá, você entendeu? Beleza. É isso. Beleza. Entendi. Então, como o senhor vota? Eu voto com o relator. Ok. Doutor Walker. Acho que já é. Agora, eu não sei aí a questão se a diligência está bem delineada. Aí eu voto pela diligência. Agora seria o caso de... É só ele falar o termo da diligência. Quais são os termos da diligência, doutor Corinto? Os termos da diligência estão aqui no voto que vocês têm aqui. Copiei exatamente a diligência preconizada pelo Walker. Certo. Então, ok. Então, perfeito. Então, Vinícius. Que é, na verdade, um pedido para que a unidade de origem confronte os valores, certo? Então, estou com o relator. A diligência que eu propus foi para ela verificar se os depósitos feitos naquela ação foram suficientes para liquidar o débito. Se ela falar que não, ela vai falar o que ela vai fazer a imputação, ela vai falar, o que foi depositado serve para liquidar isso, o restante está em aberto, você entendeu? Entendi. É isso daí. Okay. É que o senhor Corinto não ouviu a gente, aí confundiu o pessoal lá, aí mandou para a PFM. Nós falamos para ele, PFM não vai responder isso aí, não. Claro que não. Mas tudo bem, já foi, né? Então vamos lá. É só a dele. Doutor Jorge. Eu não voto? Você não já votou? Eu entendi que sim, né? Não. Então vota de novo. Acompanha o relator. Doutor Zé. Com o relator, presidente. Ok. Doutor Corinto, o relator. Doutor Rafael. Relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator, então foi convertido em diligência unânime. Saco isso aqui. Tem que mudar o outro texto aqui. Depois eu mudo. Agora o próximo voto é meu, Marte. Esse aqui é bem mais rápido. Aqui a gente vai estar discutindo. Eu vou direto para o voto, não vou perder muito tempo. Aqui é o seguinte, é um auto de infração que o contribuinte alega que houve erro na elaboração do preenchimento do VCTF, matriz e filial. Na impugnação, ele simplesmente fala que o DARF é prova suficiente do seu direito. Do direito alegado em impugnação. Já no recurso voluntário, ele faz um trabalho melhor. Ele alega que a divergência do mês de setembro foi fruto de erro do DCTF, que foi incluído na DCTF do filial um valor que constava na DCTF da matriz, ocasionando a diferença na base de cálculo, e aí o auto de infração. Então, ele melhora e diz o motivo. E aqui, então, resumindo, para eu não ter que ler o voto, eu trato de dois temas, basicamente. Aqui, vamos lá. Deixa eu só alguma coisa mais de... Falo do ônus da prova. Então, no caso do auto, a autoridade fiscal efetuou o lançamento, dando como prova o fato de que o comprovante de recolhimento identificado pelo sujeito passivo
na sua DCTF, para quitar o período de apuração 997, já havia sido utilizado para quitar outro débito do próprio contribuinte. O sujeito passivo apresentou como sua antítese que houve uma confusão na apresentação das DCTFs, matriz e filial 4. Portanto, na minha visão, a recorrente não negou a existência do débito, apenas afirmou que ele já havia sido extinto pelo DARF apresentado na impugnação, ou seja, cabe a ela provar seus argumentos de defesa. O que eu quero mostrar é que, na verdade, ela não nega a existência do débito. Ela só está trazendo um elemento extintivo do direito da outra parte. Logo que cabe o ônus foi invertido por causa disso. Por isso que eu estou trazendo isso aqui. Como já mencionado, apenas no recurso voluntário, o sujeito dissertou sobre o erro do preenchimento da DCTF, matriz filial, fato que teria contribuído para a feitura do auto-infração. Na impugnação, a recorrente apenas apontou qual seria o DARF que deveria extinguir o débito objeto do auto-infração. 2 pontos merecem destaque. O primeiro diz respeito à falta de dialeticidade da impugnação e o segundo, o momento da apresentação de provas. Bom, então aqui eu trato o seguinte, em resumo, é o seguinte, eu falo que o momento de apresentação de prova é na impugnação, não é no recurso voluntário, e por esse motivo eu estou negando o provimento do recurso voluntário. Em linhas gerais, exatamente isso. Refuto a questão da verdade material, porque ele tenta falar, inclusive, no final do meu voto, eu falo que a verdade material tem que ser na busca sempre do bom senso, mas também não pode ter uma obsessão a essa verdade material ao ponto de prejudicar a severidade da justiça. E aí eu digo, regressando aos autos, como já mencionado, a regulante não apresentou indícios mínimos de seu direito no momento definido a lei, de sorte que me sinto da obrigação de julgar com os dados postos nos autos até a impugnação. Nesse contexto, bom, então o que eu quero falar aqui, eu resolvi assumir essa postura desses votos para frente. O momento correto é esse. Se ele não me apresentar nenhum daqueles extras, daquelas ressalvas para apresentar a prova no momento posterior, eu não aceito argumentos ou coisas no recurso voluntário, a não ser que ele apresente as exceções. E isso é autodifração, mas volto a dizer, a discussão aqui está sobre o fato impeditivo que seria a apresentação do DARF, que ele simplesmente entendeu que apresentei o DARF, está resolvido o problema. Então, com isso, eu estou negando o provimento ao recurso, meus caros colegas. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Eu voto com o relator. Doutor Walker. Qual relator? Doutor Jorge. Como relator. Zé Ricardo. O Zé Renato vota com o relator. E o Zé Ricardo? Esse eu não sei. Não sei, não vota, não. Cara, não sei de onde eu tiro esse Zé Ricardo, rapaz. Corinto. Relator. Rafael. Relator. E Denise. Com relator, presidente. Então, NPO. Senhores, eu estou esticando, porque 6 horas, daqui a uns 15 minutos, né, Ana? Você vai parar? Apoio? Sim, doutor. Daqui uns 15 minutos, que você vai parar 15 para as 5, para as 6, aliás? Sim, doutor. Tá. Então, vamos tentar levar esse intervalo até 15 para as 6, porque a gente dá um intervalo só, pode ser? Se for Não. Se for até 5 para as 6, tudo bem. Tá. Não, tá bom. Ok. Mas a senhora me avisa quando tiver que sair? Avisa sim, doutor. Tá bom. Então, senhores, vamos tentar postergar esse intervalo até a saída, porque a gente faz isso de uma vez só, tá bom? Pode ser? Então, aqui, ó, agora o item 429 até o item 448 todos saíram de pauta. Retirado por relator. Desculpa, patrono. Agora eu vou para o item 449 de relatoria do doutor Walker, que já está com a palavra. O recorrente é Expocárcer. Vamos lá. É só um minuto.
Só um minutinho. A nossa pauta acaba no item 564, só para vocês saberem, tá? Presidente. Pois não, pode dizer. Essa questão aqui, ela envolve o direito de ressarcir ou compensar crédito presumido da Lei 10.925. A discussão que nós tivemos no processo do Jorge hoje. Igualzinho, é só crédito presumido, não é básico. Não, é crédito presumido. Só que aqui a questão como já no próprio relatório já consta aqui, para não deixar dúvida, a empresa qualificada apresentou o formulário em papel, pedido de ressarcimento de crédito presumido de COFINS, não cumulativo vinculado à exportação. Dá para matar aqui. Então, o crédito presumido aqui é vinculado à exportação. Sim, mas não vai fazer diferença para o Vinícius, não, né? Não, é só crédito básico para ele. Isso, é. Aliás, para nós, né? Não é para ele, é para nós. Essa mudança toda, olha só, esses créditos presumidos seguem essa legislação em que a gente sempre seguiu. Pode seguir na boa, Walker. Mas essa questão aqui não é na linha do que o Vinícius votou e que a gente votou naquele processo ou não? Aquele lá é diferente, Walker. Aquele lá é crédito de importação, que tinha gente que pensava que não poderia compensar ou ressarcir. Mas o crédito de importação ligado à exportação pode. É o que a gente julgou lá. Que não é esse caso. Que é o crédito presumido só vinculado à importação. Então, nesse caso aqui, presidente, eu adotei a posição que o Jorge adotou. Sim, Dizendo que esse crédito ele só é dedutível, ele não pode ser objeto de compensação e ressarcimento. Na verdade, esses casos, a gente tem que só prestar atenção nas datas. Sim. Então, dependendo da data, ele pode. Não, esses créditos aqui são de 2008. Anterior. Eu não me lembro das datas de cabeça, para ser sincero. Não, mas é anterior. Anterior à mudança, né? Isso. Tá. E posterior à exclusão também do artigo 8º. Isso. Então, beleza. Artigo 15, aliás, desculpa, não é 8º. Acho que é artigo 15 que foi excluído. Artigo 15. É o artigo 15. Tá. Então, o senhor está negando o provimento? E aí eu nego o provimento. Eu adoto o posicionamento que o Jorge já fez no voto dele para negar o provimento. Ok. Passou a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator, nesse caso. Ok. Doutor Jorge. Com relator. Zé Renato. Só faltava o Jorge falar que não vai com o relator, né? Tá usando o acórdão dele. Eu vou falar, né? Eu voto com o relator também. Corinto. Acompanho. Doutora... Não, é o doutor Rafael. Com o relator. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. NPU, negado provimento por unanimidade. Esse mesmo resultado estou copiando para os itens 450, 51... Esse caso é do ADI 15, não é, Walker? Oi? É o ADI 15, né? O ADI... 62... isso é... Tem até jurisprudência do STJ. É isso aí. Rapaz, bom, 455, 454, 453. Ok. Agora vamos para o item 463, também da relatoria do Dr. Walker. Com a palavra, Dr. Walker. Sou eu de novo? Sim, senhor. Presidente, esse caso aqui, eu acho que... Peraí, deixa eu só ver um negócio. Tem outros casos aqui que são iguais a esse, tá? Que tá fora da ordem. Usina Moema? Eu não estou entendendo. Realmente eu tenho visto algumas fora da ordem aqui, mas engraçado. Esse caso tem tem outro caso, que um é PIS e outro é COFINS.
546 e 549, eu acho, hein? 546 e 549? 546, 549. Não, tudo bem. A gente chega ali, nele. A gente chega nele, não tem problema não. Vamos lá. Ó, deixa eu ver aqui. 25, 38, né? Tá jogando o 463, né? 463. Rafael, encontra aí pra gente. É isso mesmo, Vinícius? Isso. 5, qual é o número que você falou? Desculpa, pode repetir? 546. 546. 549, eu acho. Peraí. Ele disse que tem mais um só. 546 e 549 são da usina Moema. Tá. É isso mesmo, 546 e 549. Perfeito. Então vamos lá, doutor. Obrigado, doutor Vinícius. Doutor Walker, vamos ao 463, por favor. Vamos lá, deixa eu ver se eu posso resumir aqui. Só um minutinho, tá? Ok. Esse processo é chato, hein? Aff, Maria. Vai ter como resumir, não. Vamos ter que ler. Bem, eu não lembro. Bom, trato o presente processo, pedir reconhecimento de crédito da COFINS, no valor de 372 mil, do período de dezembro de 2004 e junho a setembro de 2005, acumulado com compensações declaradas florestais. A DRF, por meio do espaço decisório, deferiu parcialmente a solicitação, reconhecendo o direito creditório no valor de 8 mil quebrado, demonstrado na informação fiscal de florestais, homologando parcialmente a compensação. Cientificado do espaço, a interessada apresentou impugnação de florestais, alegando que o procedimento administrativo fiscal, a informação fiscal e a decisão recorrida são nulos por violação do princípio da verdade material e vício de motivação. A fiscalização ao utilizar cálculo por amostragem seria deixar de adotar as diligências necessárias para a verificação do crédito tributário pleiteado pela impugnante. Além disso, teria havido glosa do crédito presumido de PIS e COFINS referente às aquisições de cana-de-açúcar de pessoas jurídicas, sem qualquer fundamento ou justificativa aparente. Em suma, o reconhecimento parcial do crédito tributário valeu substancialmente de cálculos por amostragem, constituindo verdadeira presunção. Argumentou ser inaplicáveis os critérios de rateio utilizados pelos auditores, relação percentual entre a receita sujeita à incidência cumulativa de PIS e COFINS e receita bruta total, bem como entre receita de exportação sujeita a não cumulatividade e receita sujeita a não cumulatividade. Isso porque as leis 10.637 e 10.833 prescrevem que o rateio será determinado a critério da pessoa jurídica, escolhendo um dos dois métodos, a apropriação direta por meio de sistema de contabilidade de custo integrado e coordenada com a escrituração, ou rateio proporcional pela relação percentual entre a receita sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total. De acordo com os boletins industriais, a empresa observou o método de apropriação direta que deveria ter sido seguido pelos auditores, e não foi, atropelando-se o princípio da estrita legalidade. Refutou a dose de crédito de dezembro de 2014, promovida pelos auditores fiscais, sobre o argumento de que o direito creditório daquele mês fora decidido parcialmente no processo número tal, e sua utilização já se esgotaram. Por ser suficientes os créditos referentes a esse mês, para utilização nesse processo, informou que iria apresentar manifestação de conformidade também naquele processo, e que a presente glosa é indevida. Reclamou da interpretação dos auditores, que teriam alterado o critério do cálculo, presumido do PIS ou COFINS, referente à aquisição de cana-de-açúcar, previsto na Lei 8, no artigo 8º da Lei 10.925 de 2004, e fazendo também o cálculo do crédito das contribuições referentes aos insumos destinados à produção de álcool. Então, a interpretação não pode proceder, uma vez que a impugnante teria se utilizado do método de apropriação direta, conforme boletins industriais já citados. No tocante ao ADI 15 de 2005, no qual os auditores teriam se baseado para afirmar que, a partir de agosto de 2004, o crédito presumido só pode ser utilizado para a dedução de valores das próprias contribuições, o STF já assentou que os atos expedidos por autoridades fazendárias não podem extrapolar os limites estabelecidos em lei. Assim, se a lei não criou restrição ao trator de crédito presumido de referência, não pode o ADI fazê-lo sem manifestamente ilegal. Argumentou ser válida a glosa de crédito de março de 2005, já que os mesmos são objetos
do processo, sendo improcedente a extensão da análise de créditos do primeiro e segundo trimestre de 2005. Além disso, a manifestante teria oferido nesse período receitas de venda de açúcar, cujos insumos também gerariam créditos. Com relação aos créditos sobre insumo, discordou da adoção do conceito de insumo da legislação do IPI, pois as leis que instituíram as contribuições não cumulativas não fizeram restrição, contação, tal. Isso aqui eu vou pular, tá, presidente? Que aqui é o conceito de insumo. A DRJ julgou improcedente a manifestação, nos termos da emenda abaixo, vou dispensar a leitura. Não satisfeito com a manutenção da glosa dos créditos presteados, a usina interpôs recurso, alegando o incide. Preliminarmente, nulidade do acordo, processamento de defesa, indeferimento de prova pericial, nulidade dos atos praticados no procedimento administrativo fiscal, por violação do princípio da habilidade material por vício de motivação, da invalidade da glosa dos créditos apurados em dezembro de 2004, e, meritoriamente, inaplicabilidade dos critérios de rateio utilizados pelos auditores e mantidos pelo acordo recorrido, crédito presumido à agroindústria em critérios de cálculo, dedução versus compensação, que é a questão que nós julgamos anteriormente, né, se pode deduzir ou compensar, e crédito sobre insumos, produtos químicos. Esse é o relatório, presidente. Ok, antes de começar o voto, um minutinho, como eu acho que não vai dar tempo de terminar o voto, antes da gente ter que interromper por causa da saída do apoio, eu proponho que a gente faça o intervalo agora e faça o voto pós-intervalo. Não tem. O que você acha, Ana? Ok, doutor. Eu acho melhor. Então, eu peço para que o apoio interrompa a gravação, por favor. Presidente, gravação interrompida.